A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 7ª lição, que tem por título Perdoe-me, Senhor. O texto principal está escrito em Salmos 51, verso 1, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O resumo da lição nos diz: para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Ao lado nós temos a leitura semanal. É importante, professor, que você faça ela com seus alunos no decorrer da semana. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão. Mostrar o anelo do salmista pela restauração e explicar que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro dos Salmos, número 51, versos do 1 ao 17. É importante que você faça toda essa leitura com os seus alunos. Agora vamos para a introdução da lição. Pois bem, a título de introdução, é importante perguntar o que os alunos sabem sobre o Salmo 51. Então aí você estará fazendo uma avaliação diagnóstica, sabendo o que ele já conhece ou desconhece sobre o Salmo a ser estudado. Informe aos seus alunos que o Salmo 51 é um salmo penitencial, ou seja, é um salmo que traz a ideia de confissão e busca pelo perdão. Este salmo tem essa característica. É de autoria davídica e se encontra em qual período histórico? Ele é fruto do arrependimento de Davi quando foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu adultério e também do homicídio que ele ocasionou com o esposo de Batseba. É importante, professor, que nós possamos ler a estrutura do salmo na lição, que o comentarista já traz, que esse salmo está estruturado da seguinte maneira. Primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, verso 1 e verso 2. Segundo, confissão de pecados, verso 3 ao verso 5. Terceira parte do salmo, busca por restauração, dos versos 6 até o 13. E por fim, a parte 4 desse salmo é a adoração verdadeira, dos versos 14 a 17. Perdão, ainda tem mais uma. A 5ª e última parte desse salmo é o bem a Sião, dos versos 18 ao 19. Então é importante que você explique também essa estrutura do Salmo 51. E por fim, observar também o que nós veremos nesta lição, que o nosso comentarista já traz, sobre estudarmos a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confissão dos pecados para podermos ser restaurados, a disposição de viver o processo da restauração e também sobre a adoração pública de maneira restaurada. Glória a Deus. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição tem por título Misericórdia e Confissão, baseado nos versos de 1 a 5. É preciso nós entendermos alguns pontos que eu tomei nota aqui para vocês. Primeiro, entender sobre o reconhecimento de que, para obter perdão, é preciso confessar a Deus que é rico em misericórdia. Nós vemos isso, por exemplo, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, Salmos 136, verso 1. Então, por que perdão? Por que pedir perdão? Por que confessar? Porque sem o perdão, nós vamos observar aqui que o homem e a mulher ficam sem a presença de Deus. Então, o crente, quando está sem a presença de Deus, ele não se sente confortável. Por isso, a necessidade urgente de reatar esta aliança, essa amizade, reatar esse laço que o pecado tentou quebrar para sempre. E aí nós precisamos entender junto aos nossos alunos que o perdão, ele só é possível de ser obtido
quando existe um reconhecimento, uma confissão e um arrependimento sincero. E aí você pode explicar aos seus alunos a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é aquele choro, é aquele espernear, é aquela revolta momentânea. Passou o período, eu volto a fazer tudo de novo. Diferente do arrependimento, que me força a dar um giro de 180 graus. Não 360, porque senão eu voltaria para a mesma posição. Mas 180 graus. Porque eu mudo de direção. Se eu estou indo para trás, eu começo a andar para frente. Se eu estou indo para a esquerda, eu começo a andar para a direita. Então é importante que nós deixemos isso muito claro para os nossos alunos. A necessidade desse clamor da parte do homem que ofende a Deus através do pecado para com Deus, pedindo novamente a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Nós vemos isso no verso 11, por exemplo, do Salmo 51, quando o salmista diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, quem aguenta viver sem o Espírito Santo? Quem aguenta viver sem a presença de Deus? Qual é o crente que deseja isso? Qual é o crente que almeja isso? Ou vive na tranquilidade sem a presença de Deus, uma vez que a perdeu? Nenhum. Só se ele estiver totalmente cauterizado pelo pecado. Mas nós queremos a presença novamente. E o pecado impede, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então é por isso a necessidade do perdão. Deixemos isso claro para os nossos alunos. Confissão de pecados e um verdadeiro arrependimento. Pois bem, Provérbios 28 e 13 é um texto bastante interessante que nos faz entender e admitir a fraqueza. Nos faz entender que é muito necessário pedir ajuda a Deus, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então é muito importante esse texto de Provérbios, número 28, verso 13, é importante que você faça essa leitura junto aos seus alunos. Ainda nesse primeiro ponto, querido professor, nós precisamos afirmar que Deus é quem remove o pecado. Ele tem este poder para remover todo e qualquer pecado. Mateus capítulo 9, versículo 6, nós vemos algo muito interessante. Deus poderia curar um homem imediatamente. Mas ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Aí a multidão que está à sua volta fica perplexa com essa fala de Jesus. Ora, ele está perdoando o pecado? Também é muito fácil dizer perdoados estão os teus pecados. Olha o que eles pensaram. Jesus imediatamente sonda esse pensamento e diz: olha, não é fácil, né, perdoar pecados? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, mas para curar. Eu digo agora, levante, ande, e Deus cura aquele enfermo para mostrar que ele é Deus, que cura e também tem o poder de perdoar pecados. Então não há outro mediador, não há outra pessoa que possa perdoar pecados. Pecados só quem perdoa é Deus na pessoa de Jesus, através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido para toda a humanidade. Eu ainda trago um subsídio na nossa declaração de fé, na sua página 100. Declaração de fé, é importante que você alinhe sempre as suas aulas à declaração de fé, utilize-a como um recurso para as suas aulas de EBD junto com a lição, que é uma bênção. Declaração de fé na página 100, sobre a corrupção total do gênero humano. Diz assim: a queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Então nós, mesmo sem querer, muitas das vezes, nós cometemos pecado. Não é o nosso desejo, como Paulo bem expressou em Romanos. Mas vez ou outra nós nos pegamos pecando contra Deus. O pecado original contaminou toda a humanidade. É por isso que em Romanos 3:10 a Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a nossa natureza moral foi corrompida e nosso coração tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. Nós somos inimigos de Deus por natureza, por causa do pecado adâmico. Escravos do pecado nós somos. Então essa corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito.
Nós vemos em Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia se expressando da seguinte maneira: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. A imagem de Deus no homem não foi aniquilada totalmente. É por isso que nós ainda temos alguns sensos de justiça, de amor, temos um pouquinho desses atributos que Deus nos comunica. A figura dele em nós foi turvada, desfigurada, a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Então, o homem sem Deus não tem, ou sem Jesus, sem aceitá-lo, sem reconhecer o sacrifício salvífico de Jesus, não tem salvação nem perdão dos pecados e, portanto, ainda está inimigo de Deus. Trago esse subsídio porque nesse ponto 1 nós precisamos conversar sobre a necessidade de confessar o pecado. E a causa é essa. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque só Jesus tem esse poder de perdoar. Pelo sangue dele, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, dois pontos importantes que nós precisamos perceber, analisando esse Salmo 51, é que do verso 3 ao verso 5, nós entendemos o pecado específico praticado de Davi. E nos versículos 3 e 4, nós observamos também a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da sua existência. Olha o que ele diz no verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso nós trazemos esse subsídio na declaração de fé para entendermos essa fala de Davi. Porque o pecado original já está conosco desde o nosso nascimento. Então é preciso uma confissão, um arrependimento, aceitarmos Jesus. E depois de salvos, caso cometamos pecados, quando chegamos a cometer pecados, é importante que nós possamos fazer a confissão. Porque Deus é misericordioso para perdoar. Vamos para o nosso segundo ponto da lição. Olá, querido professor. O segundo ponto da lição tem por título Buscando a Restauração, Purificando a Vida Interior, é o nosso primeiro subtópico. Então, Davi usa aqui algumas expressões como purifica-me, lava-me, apaga o meu pecado, cria em mim um coração puro. Somente Deus pode criar um coração puro, que não seja mais sujo pelo pecado. Só Deus pode transformar nossa vida e nos fazer ter um espírito reto e não uma vida torta. Precisamos explicar aos nossos alunos a corrupção total da natureza humana pelo pecado original. O pecado nasce dentro do ser humano, como vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tudo isso por causa do pecado original. Então aqui nós precisamos também, em contrapartida, pedir a Deus essa purificação na vida interior. Porque quando nós pecamos, nós erramos o alvo, nós nos distanciamos de Deus, nós somos manchados, marcados pelo pecado. E só Deus agora pode tirar essa mancha, essa culpa e nos purificar, nos lavar, apagar a nossa transgressão, criar em nós um coração reto. O salmista, depois do seu pecado, com Batseba, o adultério, e o plano ali para matar o esposo da mulher a qual ele havia adulterado, Urias. Depois que o profeta Natan chega em nome de Deus revelando o seu pecado, Davi cai em prantos, chora, se arrepende e compõe esse Salmo 51. E aqui ele expressa muito claramente a necessidade da sua purificação da alma. Ele quer que Deus crie nele um coração puro, que Deus devolva a sua presença. E mais um subsídio sobre esse pecado original da queda, que eu quero tratar com você, querido professor, se encontra na nossa declaração de fé, ainda na sua página 100. Sobre as consequências da queda. O relato bíblico revela que o senso de culpa foi instantâneo. Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento em que comeram o fruto proibido, pois a comunhão com Deus foi interrompida de imediato. Morte significa o quê? Separação. E o pecado separou os seres humanos de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então toda a raça humana e a própria natureza sofre as consequências funestas do primeiro pecado humano.
seguido do justo juízo pronunciado por Deus, pois um Deus santo tinha de julgar a desobediência de suas criaturas. Então, muita coisa, a causa original de muitas coisas aí ruins que nós vivenciamos hoje é, sem dúvida, o pecado original. Pois bem, sigamos. No ponto 2 ainda, querido professor, é importante você falar aos seus alunos que o salmista deseja voltar a ter alegria, porque a alegria também é roubada quando nós pecamos contra Deus. Você está vivendo ali uma vida de retidão, de honestidade, nós precisamos dizer isso aos nossos jovens. Aí vem uma tentação, vem um pecadinho ali, vem uma coisinha que a gente acha que é besteira, cai, peca contra Deus, perdemos a alegria. Nós somos automaticamente separados de Deus, distanciados. Nós precisamos nos arrepender, confessar, voltar, pedir a Deus ajuda. Então o pecado tira a nossa alegria. É por isso que o salmista ele se expressa, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. No 11 ele diz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. No 9 ele diz, esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. É uma alma sedenta, querendo novamente sentir a presença de Deus em sua vida, coisa que o pecado rouba. E por fim, no tópico 2, nós precisamos dizer que apenas Deus pode ajudar o homem que está no pecado. Todos os pecados com arrependimento podem ser perdoados. Grave isso. Todo pecado com arrependimento pode ser perdoado. E apenas Deus faz isso, querido professor, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Então, nós não podemos ter dúvidas quanto ao perdão de Deus, porque Deus pode restituir sim a alegria e o nosso júbilo. Deus vai começando a nos restaurar interiormente. Ele pode sim nos dar um coração puro, reto. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, conforme João 16:8. Então é para dizer, nós precisamos esclarecer aos nossos alunos que não desistam. É possível pecarmos contra Deus. Sim, nesta caminhada, o jovem pode fazer isso também. E nós não temos que jogá-los fora, nem eles também. Porque às vezes nós mesmos nos auto-sabotamos. Deus nos perdoa, Deus tem misericórdia e nós continuamos nos culpando, atendendo a voz do inimigo de acusação. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há perdão de Deus ainda para as nossas vidas, pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Vamos então para o nosso terceiro ponto da lição. Pois bem, querido professor, chegamos no nosso último ponto da lição, que tem por título Prontos para Adorar. Uma vez que pecamos, segundo o Salmo 51, uma vez que nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, pedimos a Deus o retorno do seu Espírito, da sua graça nos envolvendo, da sua presença, pedimos que Ele não aparte de nós a sua comunhão, a sua misericórdia, o seu Espírito Santo. Só assim nós podemos adorar de maneira plena. Davi tinha um desejo no seu coração de adorar a Deus em um culto público. E aí eu trago para você o seguinte, o culto público não pode ser feito de qualquer forma. Tem gente que canta de qualquer forma, prega de qualquer forma, em pecado ou não, cometendo coisas absurdas às vezes e vivendo uma vida de pecado paralela a uma vida devocional, mas está vivendo uma mentira. Esse Salmo 51 nos faz entender, Davi quer voltar a adorar, Davi quer voltar a ser exemplo, e ele sabe que não pode ser ou fazer tudo isso na vida que ele estava levando. Então o culto público deve ser feito de uma forma séria, honesta, verdadeira, não pode ser feito de qualquer jeito não. O salmista aqui entende a sua impossibilidade de guiar o povo no louvor por causa do seu pecado. Muitas das vezes tem muitas pessoas guiando outras, mas para o abismo. São sepulcros caiados, são guias cegos. Aparentam uma coisa que não são. O salmista tem um desejo de louvar a justiça divina. Davi aqui diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Trabalha na minha vida, perdoa os meus pecados, me purifica para eu poder voltar a te louvar.
Ele ainda diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Ele ainda diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Deus, eu estou nesse caminho de transgressão, de pecado. Me transforma, me perdoa, me restaura, para ensinar essas pessoas que, como eu, caíram. Não é para pecar, errar e ficar prostrado, não. Receba o perdão de Deus, confesse seu pecado. Nós precisamos dizer isso aos nossos alunos. Eles precisam se erguer outra vez para ajudar as pessoas. Também é o que o salmista deseja aqui. Nós não podemos passar desapercebidos nessa lição. Então nós só podemos ensinar depois de sermos restaurados. Como só podemos nos levantar para ensinar depois que sentamos para aprender. Querido professor, esse salmo é muito rico. Foram esses os subsídios que nós trazemos para você. Diga ao seu aluno que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O salmista aqui não está abolindo o sistema sacrificial. Ele não está falando contra os sacrifícios, os holocaustos. Ele só está dizendo que Deus não se agrada em sacrifício apenas. Senão com o dinheiro dele ele daria milhares, milhões de sacrifícios. Mas não é isso. Ele disse: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não despreza, porque Deus olha a nossa intenção, o que nós somos também por dentro. Ele não quer só o nosso exterior, ele nos quer por completo. Glória a Deus. Então que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior. Pois se o nosso coração for puro e nosso espírito for reto, consequentemente nossas ações serão puras e retas. Confira Marcos 7, do 18 ao 22. Então, querido professor, todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro. Caso caiamos no pecado, que possamos rapidamente nos reerguer. Entender que Deus é Deus de misericórdia. Porque Ele está disposto a nos perdoar, nos levantar e nos dar de volta a alegria da salvação. Pois bem, vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD, isso mesmo, momento que você pede aqueles 5 minutinhos no culto de domingo à noite para anunciar a Escola Bíblica Dominical. Chame aqueles alunos que nunca mais pisaram o pé na EBD. Convide-os, diga o que vocês estão estudando. Tenho certeza que Deus tocará no coração deles. E domingo que vem, quem sabe, eles estarão junto com você nesse domingo tão especial de aprendizado. Deus te abençoe. Não esqueça de fazer o momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Como sempre, são 3 as nossas dicas. A primeira é lembrá-lo da nossa dinâmica trimestral. Isso mesmo, não fique de fora. Nós já postamos o vídeo aí de uma jovem do setor 15 expondo para nós, compartilhando conosco o salmo que ela criou, a poesia que ela criou, falando sobre Jesus. Então poderíamos categorizá-lo em salmo messiânico, tomando como base o período da Páscoa, a comemoração da Páscoa. Foi uma bênção. Volte a alguns de nossos vídeos, você será edificado com essa linda poesia. Não fique de fora, professor. Converse com seus alunos, estimule-os a criarem salmos também. Será uma bênção para a glória de Deus. Nossa segunda dica é a dica trazida pela lição, a orientação pedagógica da lição. O comentarista solicita que nós possamos reproduzir a tabela da página 49 da revista do professor para os nossos alunos. E aí nós precisamos utilizá-la para explicar aos alunos a estrutura do Salmo 51. É uma tabela que traduz, que explica a estrutura do Salmo 51. É importante que nós possamos fazer essa exposição junto com a parte introdutória, como eu falei para vocês inicialmente. E agora, por último e não menos importante, dia 14 de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Não deixe que essa data passe desapercebida, em branco. E já que nós estamos nessa marcha
de criação, de poesias, de cânticos, de salmos, nós vamos tentar compor coletivamente uma linda poesia para a nossa mãe ou para as nossas mães. Olha que interessante, depois da EBD, você pode pedir até ao seu dirigente da escola bíblica uma oportunidade de ler junto com a sala ou eleger um representante da sua sala para expor a sua poesia, a poesia que você e a sua classe criaram para os Dias das Mães. Peça a Deus estratégia, pesquise algumas coisas, vá para a aula já cheio de criatividades e auxilie os alunos nessa produção. Não precisa ser gigante não, porque tem o Salmo 119, mas também tem o Salmo 117. E todos são salmos inspirados por Deus. Faça isso, professor, em homenagem à mãe, será uma bênção. Uma pessoa tão fundamental para as nossas vidas, que Deus abençoou, encheu de graça para nos ter, para cuidar de nós, para ser o nosso exemplo também, nossa referência, nos ensinar o caminho que devemos andar. Então que Deus te abençoe, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, nós vamos ao ar toda semana com estudo para professores de jovens. Não falte, né? Não perca aí os nossos vídeos, esteja conosco, comente caso queira, compartilhe, será uma bênção em nome de Jesus. A todos, a paz do Senhor.